Agora, o comentário final. Alô, meus amigos do rádio. Alô, meus amigos dos canais Futebol Interior. O que dizer da situação do Guarani? Pífio, péssimo. Vamos lá, 2 pontos. Um primeiro tempo bom. Primeiro tempo o Guarani poderia ter saído como vencedor. Ou seja, merecia ter saído como vencedor. Mas é aquela que todo jogo eu falo, Albert. Pode fazer 1, 2, 3 gol, leva 4, leva 5, leva 6. Aí não adianta de nada. Não adianta o meio campo bombardear. Não adianta o meio campo criar jogadas. Não adianta o Caio Dantas ir lá mandar a bola para o fundo do gol, sendo que a gente tem deficiência na parte defensiva e as falhas acabam resultando em gol do adversário. Derrota. São erros que deviam ser ajustados ou corrigidos, porque é aquela que eu sempre falo. O Guarani não tem gordura para queimar. O Guarani não tem crédito. O Guarani não tem privilégio para poder errar dentro de um campeonato onde o último time que está fora da zona de rebaixamento tem uma diferença de 11 pontos para o Guarani. Como é que você erra? Como é que você tem o privilégio? Não pode errar, meu amigo. Tem que entrar para vencer. Tem que errar para não errar. Tem que entrar para não errar, até porque o futebol é um jogo de erro, Albert. Quem errar menos ganha o jogo. Então, se o Guarani entrar errando, vai perder. E se perder, vai cair. Eu como torcedor, há mais de 17 anos que eu torço por essa instituição, Guarani Futebol Clube. Eu assino, dou atestado. Eu, como torcedor, para mim, o Guarani está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Por que, Gustavo? A diferença é muito grande, Albert. A diferença, nós falamos da diferença de 11 pontos. 11 é muito jogo. Moralmente está rebaixado, né? Moralmente está rebaixado. Por mais que o Guarani... você vença 3 jogos, como é que você vai ter a certeza que o adversário vai perder 3 jogos? Então, e outra coisa, o Guarani, por mais que o Guarani possa, né, conquistar aí esse milagre, né? O Guarani pode conseguir aí uma arrancada, né? Ou até mesmo chegar na última rodada precisando, né? Que esse é o problema, né? Precisando de alguns resultados, né? O Guarani moralmente está rebaixado. Assim como aconteceu no Campeonato Paulista. O Guarani se livrou do rebaixamento, sim, mas moralmente, pelo Campeonato Paulista que o Guarani apresentou, né? Na última rodada contra o Sub-17, né? A gente brinca, Sub-17 do RB Bragantino, o Guarani, se né, tivesse perdido a partida, né, houvesse o Ituano tivesse vencido, etc, moralmente o Guarani foi rebaixado. E a Série B, todos nós sabemos que o que credencia uma equipe a subir e também a descer é você ter o famoso a continuação, né? O campeonato, ele é um campeonato que você tem que ter o critério, né? Você tem que ter saber jogar o campeonato. E o Guarani, que por muitos, o ano passado, né? O ano passado, o Guarani na 30ª rodada caiu de bico, né? E o Guarani ainda vive em 2023. Né? Você tem que ter a regularidade. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é regularidade. E o Guarani está sendo irregular. Né? O Guarani que tinha, né, que no retrospecto contra a equipe do Ceará, tem um retrospecto bom. Agora é a terceira derrota de 21 partidas. É a terceira derrota da equipe para a equipe cearense, né? E o Ceará também lutando por algo. E o campeonato do Guarani não tem essa, que esse campeonato não é o nosso. Que normalmente você tem alguns jogos que você, por exemplo, precisa jogar contra o Santos, né? Que briga lá em cima, o Sport. Realmente a realidade totalmente diferente do campeonato que nós disputamos. Entre aspas, são mini campeonatos. Mas o problema do Guarani são as outras 19 equipes. Não existe mais aquela equipe, aquelas 3, 4 equipes que você vai jogar e um empate é para ser comemorado. Hoje não. Hoje as 19 equipes que o Guarani está enfrentando, todos
o Guarani não tem a força, né? A força para combater. Bato na tecla, o Guarani arrumou um time, né? De 1 a 11, equipe, né? Nominalmente, né? O que possa mudar, né? Fazer a mudança, o Guarani não tem, né? Aí fica-se, né? Aí, o que aconteceu com o Paraíso, que nem no banco está, né? Aonde estaria o meia, né? Para poder substituir o Luan Dias e você não precisar colocar o Marlon para fazer essa função, né? Então você acaba mudando os treinadores, né? E o resultado é o mesmo, porque o Guarani precisa de um elenco. O time o Guarani tem de 1 a 11, mas o Guarani precisa de um elenco. Quando precisa mudar, não tem jogadores de reposição à altura para o Guarani. Como batemos na mesma tecla quando abriu a janela, que o Guarani trouxesse outros jogadores que pudessem ser titulares, né? Achamos aí nossa espinha dorsal, Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, o Salustiano e o Jefferson, beleza. E quando eles não estão, né? O que iremos ofertar, como diria o técnico Humberto Louser? É isso, né? O Guarani, primeiro tempo, ok, né? Se fosse para ter um vencedor no primeiro tempo, acredito que o Guarani poderia ter sido o vencedor no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Guarani perdeu para ele mesmo. O Guarani, o maior adversário do Guarani é ele mesmo, Gustavo Marques. Positivo, esse é o comentário final. Comentário final.